muito boa tarde. Está começando agora mais uma live aqui do Jornal do R1. Sejam todos muito bem-vindos à live dessa terça-feira. E o nosso convidado hoje é o advogado Wesley Lacerda. O Dr. Wesley, que é CEO do escritório Lacerda Advogados, né? Presidente da Comissão de Prerrogativas Profissionais de Advogado da OAB, lá no Distrito Federal, em Taguatinga. Ele tem experiência em várias áreas do direito, já atuou em diversos casos emblemáticos. Ele vai citar aqui um desses casos que o Dr. Wesley Lacerda atuou, envolvendo o Lázaro Barbosa, né? Aquele criminoso que por um tempo aí foi procurado, muito procurado pela polícia, depois de cometer um assassinato, e que acabou sendo morto pela polícia 20 dias depois do início das buscas. Então, o caso do Lázaro Barbosa chamou muita atenção do Brasil. E o Dr. Wesley Lacerda atuou nesse caso, ele vai detalhar um pouco. E outros tantos casos, né, de grande vai falar também da questão da fake envolvendo o GDF, né, o governo do Distrito Federal. Um caso que para muitos foi dali que surgiu o termo fake news, né, através da divulgação de notícias falsas. Ele também atuou nesse caso. Que muitos veículos trataram como um escândalo lá do Distrito Federal. Então, o Dr. Wesley vai falar um pouco da carreira dele e também um pouco da atuação nesses casos emblemáticos. E você que vai acompanhando, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para acompanhar essa live com o Dr. Wesley Lacerda. Deixa eu mandar então o convite aqui para o doutor, para participar com a gente. Você que tem dúvidas, participar, mandar aqui com pergunta, com sugestão, pode ficar à vontade, já está. Sobre o direito, do Dr. Wesley Lacerda. Oi, Olá, doutor. você me Boa ouve? tarde. Tudo bem? Ouço sim. Tudo Legal. certo. E com o senhor, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Ah, que bom. Doutor, eu estava fazendo uma breve apresentação aqui do senhor, falando que o senhor é CEO do escritório Lacerda Advogados, né? Presidente da Comissão de Prerrogativas Profissionais do Isso. Advogado do AB no DF. Eu queria, doutor, começar agradecendo muito o senhor por ter dedicado esse tempo aí para falar um pouco sobre a carreira do senhor, sobre a atuação em casos assim de grande destaque nacional, né? Eu citei algum caso lá das fakes do GDF, e também o caso do Lázaro Barbosa, que a gente vai falar também um pouco da atuação, mas muito obrigado por ter dedicado esse tempo para falar com a gente. Ok, eu que agradeço, Fábio. É um prazer falar com vocês. Doutor, eu queria que você começasse falando um pouco da carreira do senhor. Já são aí quantos anos aí na área do direito? Bem, Alan, eu comecei a advogar em 2007 e desde lá não parei, sempre na advocacia, na militância. E já atuei em diversas áreas do direito, né, da advocacia privada, e também já atuei em alguns programas de políticas públicas, enfim, já tem uma atuação bem diversificada, atuação dentro da ordem também, e é uma carreira já não tão grande, mas bem intensa. Aham. Entendi, que legal, doutor. Daqui a pouco eu vou pedir para o senhor falar mais sobre os casos, né? Eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Mas o senhor é CEO lá do escritório Lacerda Advogados. Fica no DF mesmo? Fica aqui no DF, tá? Assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com advocacia, e aqui é um escritório familiar. Então, o meu tio tinha um escritório, e a gente pegou e fundiu os nossos escritórios, e hoje temos aqui em torno de 8 advogados fixos, e entre parentes, amigos, tem uma galera aqui, uma equipe bem bacana, bem coesa. E Inclusive, eu ia atendemos perguntar, todas as áreas de... aham. Eu ia perguntar se o senhor teve alguma referência na família, mas eu acho que o senhor já acabou respondendo. Assim, somos muitos advogados na família.
temos advogados aqui em Brasília, em Goiânia, em Minas, e pessoas que foram para a carreira pública, pessoas que estão na advocacia privada, uma família com grandes nomes aí na justiça. Ah, que legal, doutor. Doutor, o senhor foi advogado do Centro de Atendimento a Vítimas de Violência, né, no Distrito Federal, se não me engano, lá no início da carreira do senhor. Não é isso? Que era um programa até ligado ao governo federal. Queria que o senhor falasse um pouco também dessa experiência. Correto. Bem, assim que eu comecei na advocacia, eu fui selecionado para participar desse programa. Era um programa que fazia atendimento a vítimas de crimes violentos no Distrito Federal. Então, tínhamos uma clientela bem vasta e trabalhávamos. Acho que a live do... Águas Lindas, Gama, Novo Gama, enfim, toda essa região que é uma região muito carente. Trabalhávamos, esse programa era um programa de política pública ligado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Então foi a live do Dr. Wesley. A gente desenvolveu um trabalho em equipe interdisciplinar. Era eu enquanto advogado. O senhor está conseguindo me ouvir, doutor? Vamos esperar aí a conexão melhorar um pouquinho para a gente voltar a conversar aqui com o doutor Wesley Lacerda, advogado. Está falando um pouco da história de vida dele, vai falar também sobre a atuação em casos bastante emblemáticos. Kedmar Souza, travou. Estou esperando aqui o doutor Wesley. Acabou caindo, mas eu vou mandar o convite para ele de novo. Aproveito para agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui a live. Esse bate-papo bem legal com Wesley Lacerda, advogado lá no Distrito Federal. Deixa eu ver se eu consigo manter contato com ele novamente. Vou mandar de novo o convite. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vou mandar de novo o convite para o Dr. Wesley. A gente teve um probleminha de conexão, o Dr. Wesley acabou caindo, mas já mandei de novo o convite. Vamos ver se agora vai. Oi, doutor. Alan, nossa ligação caiu. Caiu, mas voltamos. O senhor estava falando da atuação, né, lá no Centro de Atendimento às Vítimas de Violência. Isso. Bem, então, eu trabalho, só recapitulando, que eu não sei exatamente onde foi que parou, era um programa da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligado à Presidência da República, e fazíamos atendimento de vítimas de crimes violentos nessa região mais carente do Distrito Federal. Estrutural, Ceilândia, Samambaia, Águas Lindas, Novo Gama, Santa Maria. A gente funcionava em equipe interdisciplinar. Eu era o advogado, tinha mais duas colegas, uma psicóloga e um assistente social. E nós recebíamos as vítimas, fazíamos acolhimento e, posteriormente, fazíamos o atendimento, né? Todo caso a caso, identificávamos quais eram as demandas necessárias, o que as vítimas precisavam e dávamos todo esse suporte que as vítimas necessitavam. Entendi, que bacana. Eu aproveito de novo para agradecer quem está aí acompanhando a live. Se quiser mandar alguma pergunta aqui para o Dr. Wesley, pode ficar à vontade. Doutor, atualmente o senhor é presidente da Comissão de Prerrogativas Profissionais do Advogado da OAB em Taguatinga, é isso? Isso, em Taguatinga, Distrito Federal, a subseção de Taguatinga. Aqui no DF temos a seccional, né, a OAB-DF,
e em algumas regiões administrativas temos as subseções. A subseção de Taguatinga é a maior subseção do Distrito Federal, tem aproximadamente 5.000 advogados inscritos na subseção de Taguatinga, e eu sou presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados, desde agora está completando 3 anos, né, nessa gestão, nesse triênio. É um trabalho bem interessante. Os advogados aqui da região, quando tem alguma violação de prerrogativa, né? Violação de prerrogativa profissional, entre em contato com a comissão para que tomemos providências necessárias aí para garantir o exercício das prerrogativas dos advogados aqui em Taguatinga. E acabamos também atendendo alguma subseção aqui vizinha, alguma demanda. É comum também atender aqui as cidades vizinhas. O senhor já citou aí que são várias áreas, né? O escritório presta também assistência em várias áreas, direito civil, família e sucessões, direito empresarial, né? Isso e uma série de outras especialidades. Isso. Atualmente, na minha advocacia, né, no meu escritório, como lhe falei, somos em torno de 8 advogados que trabalham fixo aqui, fora os parceiros que orbitam aqui nossa estrutura. Então, temos especialistas nas principais áreas do direito. Eu, particularmente, sou especialista em direito civil, direito de empresas, tenho uma grande atuação também no direito do trabalho e também na esfera criminal também, penal. Entendi. E temos outros colegas aqui que atuam nas diversas áreas, previdenciário, administrativo, enfim, a maioria das áreas do direito são contempladas aqui no nosso escritório. Uhum. Bacana. Eu queria começar agora a falar de alguns casos, da atuação do senhor em alguns casos, que eu já tinha citado, né, no começo da apresentação, casos bem emblemáticos, casos assim que ganharam repercussão nacional, né, entre eles o do Lázaro Barbosa, um caso bem recente que chamou a atenção. Mas eu queria começar falando das fakes do GDF, né? A gente sabe que o assunto fake news hoje está muito em alta. E aí, talvez a gente tenha ouvido a primeira vez falar de fake news naquele exato momento, né? No escândalo envolvendo o governo do Distrito Federal, envolvendo inclusive o governador na época, o Agnello Queiroz, né? Correto. Divulgação de fakes para promover o próprio governador, para atacar também quem fosse da oposição. Eu queria saber como foi a atuação do senhor nesse caso. Eu estava vendo, inclusive, algumas reportagens lá da época, do próprio CQC, também a revista Veja fez reportagens falando do escândalo do GDF. Como foi, doutor, a atuação nesse caso? Bem, esse caso é de 2013. Eu fui procurado pelo pessoal que trabalhava com a empresa. Inicialmente, parecia ser uma causa trabalhista comum, sem nada que pudesse chamar a atenção. Aí, no decorrer da demanda, da apuração dos fatos, de tudo isso, foram aparecendo outras questões que iam lá para o lado da política, né? Então, eu fui procurado na época, a professora Márcia e a dona Eugênia, que foram, inclusive, a Eugênia foi capa da revista Veja, a dona Márcia também participou da entrevista da revista Veja, também participaram da matéria que foi veiculada no CQC, e esse assunto, na época, teve grande repercussão. Enfim, até então não se falava em fakes, era um termo que era desconhecido, né? Lá
lá para os Estados Unidos já era um termo mais comum, mas no Brasil não se falava em fakes. O que aconteceu naquele momento? Existia um gabinete criado para disseminar fake news contra os adversários políticos daquele grupo. Para espalhar boas notícias dos aliados. Sua conexão está... Alan, você me ouve? Eu consigo ouvir o senhor, desculpa, mas eu não consigo... O vídeo do senhor deu uma travada. Vamos esperar um pouquinho para ver se consegue normalizar. Doutor Wesley Lacerda falando aqui então com a gente na live dessa terça-feira do Jornal BR1 sobre alguns casos que ele atuou, né? E a gente começou, dentre os casos, ao escândalo do Distrito Federal, na época do então governador Agnello Queiroz, né? Que foi acusado de contratar uma empresa para disseminar fake news e tal, atacar adversários políticos, e o doutor Wesley atuou nesse caso, então ele está detalhando para a gente como foi a atuação. Já ele também vai falar sobre a atuação no caso do Lázaro Barbosa, né? Que ficou aí vários dias sendo procurado pela polícia depois de cometer uma chacina contra uma família, caso que ganhou muita repercussão recentemente no país. O doutor também vai detalhar como foi a atuação dele nesse caso. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui de novo, novamente. Doutor Wesley Lacerda. Você que está chegando agora, live dessa terça-feira do Jornal BR1, entrevistando o advogado Wesley Lacerda. Está falando aí um pouco da carreira, né, no direito. Alan, será que são os fakes que estão trabalhando para derrubar a nossa live? Mas eu acho que não vou conseguir, não. A gente cai, mas a gente volta. Hoje. Peço desculpa aí quem está acompanhando, mas, enfim, são problemas de conexão. É assim mesmo, sem problema. A gente está falando lá do caso lá da fake, né? Dos fakes. Isso em 2013, tá? Não são as fake news de agora, não. São as fake news que foram veiculadas em 2013. Então, só recapitulando, então eu estava trabalhando, inicialmente seria causas trabalhistas, e no decorrer da investigação, da apuração dos fatos, a gente percebia que foi montado um gabinete paralelo que funcionava dessa forma. Atacava as pessoas que eram contrárias ao governo e falavam bem, espalhavam boas notícias dos aliados. Então, e essas minhas duas por uma empresa, foram contratadas por uma empresa para alimentar esses perfis falsos que faziam esses ataques, que faziam... O vídeo do senhor acabou travando novamente. Não sei se o senhor consegue me ouvir, doutor. Acho que não. Mas vamos lá, vamos aguardar de novo para ver se o doutor Wesley consegue retornar aqui para a gente. A gente está falando do caso das fake news, né? Envolvendo o governo do Distrito Federal. Talvez no Brasil, quando o termo surgiu, né? Quando a gente começou de fato a falar de fake news, esse caso tenha sido o primeiro caso em que a gente utilizou o termo fake news, e aí hoje é um tema, um assunto que está bem alta. Aqui, deixa eu aceitar aqui. Ver se ele consegue voltar aqui para a nossa live. Ele está falando de atuações em casos emblemáticos aí, de grande repercussão nacional. Doutor, você está me ouvindo? Acho que não.
queria aproveitar a Virginiana que está aqui acompanhando a nossa live, Larissa, Camila, todo mundo que está aqui online acompanhando a live dessa terça-feira do Jornal BR1. Live que a gente entrevista o advogado Wesley Lacerda, CEO do escritório Lacerda Advogados, que fica lá no Distrito Federal. Já falou aqui um pouco da influência da família para a escolha da profissão dele, né? A família inteira de advogados. E, por último, a gente vem falando dos casos de grande repercussão nacional, casos emblemáticos, né, que chamaram a atenção do país inteiro, em que o doutor também participou. Acabou caindo de novo, mas deixa eu mandar novamente o convite aqui para o doutor Wesley Lacerda. O detetive Damásia está aqui com a gente. Um abraço para o detetive Damásia, fazendo a live aqui do Jornal BR1, e a todas as outras pessoas que estão aqui online também. Deixa eu mandar novamente a live para o doutor Wesley. Ele vai falar, ele está falando das fakes do governo do Distrito Federal, daqui a pouco ele vai falar também do caso Lázaro Barbosa. Você que acompanhou algum desses casos, quiser fazer alguma pergunta, o Dr. Wesley pode ficar à vontade para usar aqui a caixa de comentários. Ana Paula, Genésia Nunes, também estão aqui online com a gente. Vou tentar chamá-la novamente. Wesley Lacerda. Deixa eu chamá-la. Ainda não. Muito agradecida, detetive Damásia, um abraço. Lembrando que as lives do Jornal BR1 acontecem todas as terças, quartas e quintas, sempre com alguém ligado às mais diversas áreas, né? Seja profissional de saúde, agora um profissional de direito, que é o caso do Dr. Wesley Lacerda, alguém ligado à cultura, à música, lives bem diversificadas aqui na semana do Jornal BR1, sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Deixa eu ver se eu consigo chamar de novo o Dr. Wesley. Dr. Wesley Lacerda, falando aqui da atuação dele em vários casos, né? Deixa eu ver se consigo manter contato. Oi, doutor, voltamos. Voltamos. Nossa, cara. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Agora, até o Lúcifer entrou aí no nossa live. Será que... Enfim, tô ouvindo sim. Você me ouve? Eu tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Pode continuar, vamos ver se agora dá certo. Acho que não. Alô, alô. Oi, tá ouvindo? Oi. Eu consigo ouvir o senhor. Às vezes dá uma travadinha no vídeo, mas eu consigo ouvir. Você tem me ouvido? É. Pois bem, aí só concluindo então a questão do sexo, eu acho que eu falei até onde tinha, até que minhas clientes foram contratadas, né, para alimentar esse batalhão de perfis falsos que atacavam. E O vídeo, eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas o vídeo do senhor acabou travando de novo. teve muita repercussão esse assunto à época, que era o O vídeo do Dr. Wesley acabou travando novamente. Deixa eu ver aqui se a gente vai conseguir estabilizar. Wesley Lacerda, advogado, aqui falando sobre a atuação dele em alguns casos. Deixa eu ver se a gente consegue voltar aqui o vídeo dele. O vídeo dele caiu novamente, mas eu vou mandar aqui de novo o convite para ele. Wesley Lacerda, advogado lá do Distrito Federal, falando da carreira, da vida, que ele é CEO do escritório Lacerda Advogados, também presidente da Comissão de Prerrogativas Profissionais do Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, lá da seção de Taguatinga, no Distrito Federal.
falando, dentre os casos, né, que a gente vai falar aqui, a gente começou falando das fakes do GD, do governo do Distrito Federal, em que o ex-governador lá do estado foi acusado de montar um gabinete paralelo para divulgação de fake news, para promover o próprio governador, também para bater em adversários políticos. Foi um caso que chamou muita repercussão. Ali ali ganhava força no Brasil o uso do termo fake news, né, que hoje está tão em alta. O Dr. Wesley foi um dos advogados que atuou nessa causa, defendendo um grupo de trabalhadores, e ele está contando essa história, mas acabou caindo aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo mandar novamente o convite aqui para o Dr. Wesley. Aqui, convite enviado. Ele vai falar daqui a pouco também do caso de um crime envolvendo um médico. Oi, doutor, voltou. Olá, minha assessoria veio aqui e eu acho que pode ser que a gente tenha uma melhor Vamos lá, vamos tentar de novo. qualidade a partir de agora. Tá ótimo, tá ótimo. Estou ouvindo bem e vendo bem agora. Vamos lá. Vamos lá. Pois bem, então, concluindo a questão dos fakes, aquela época existia então esse gabinete montado e tinha uma ligação muito íntima com o PT, porque era uma agência de notícias que foi contratada por uma empresa que fazia marketing para o governo do Distrito Federal e para alguns outros governos, todos eles ligados ao PT. Então, vamos dizer que naquela época foi o gabinete de fake news do Partido dos Trabalhadores, que em 2013 era governo e era muito forte, né? Tinha muitos aliados e muitos inimigos também. Uhum. O senhor disse que foi procurado por um grupo de trabalhadores, é isso? Que achou que inicialmente que se trataria apenas de uma ação trabalhista? Inicialmente era só uma ação trabalhista sem muita questão, mas no desenvolver dos trabalhos foi se percebendo que havia algumas outras coisas além dessa questão. Os meus clientes tiveram tudo isso começou com ação trabalhista, foi ações trabalhistas que eu ajuizei na Justiça do Trabalho, mas concomitante, essas ações foram... alguns desses clientes procuraram os órgãos, o Ministério Público, Câmara Legislativa, para fazer denúncias, né, contra o esquema que estava estabelecido à época. Então, depois eu vou até colocar no meu Instagram link das reportagens da época, do CQC, da revista Veja também, que foi veiculada. O CQC eu não vi, a da Veja também. Então, esses clientes foram vítimas dessas fakes? Esses clientes foram contratados para alimentar esses perfis falsos. Então, por exemplo, a dona Eugênia, que deu entrevista para a Veja, sim, ela alimentava alguns perfis e esses perfis atacavam, isso a mando do empregador dela, esses perfis atacavam os inimigos políticos do então governo à época. Eu lembro que foi muito atacado a época deputado, delegado Francisquini, e outras figuras aqui do Distrito Federal também, que foram muito atacados. Então, na época, essa questão teve uma grande repercussão nacional. Com certeza. Talvez começou a ganhar força ali, né, o termo fake news no Brasil. Sim, até então não existia, não se conhecia esse termo, né? E nem era uma prática muito conhecida. Apesar de ser
dentro do marketing, principalmente do marketing político, isso ser conhecido como contra-inteligência, isso já era uma prática utilizada, só que não tinha tanta força quanto teve nessa época, como tem hoje, né? Hoje em dia, a questão das fake news são muito mais evidentes e muito mais nocivas aí na nossa sociedade. Mas a época era um termo novo, foi o surgimento desse termo aí de fake news, perfis falsos, ataques na internet. Doutor, eu queria, agora falando de uma forma mais, a gente começou de um caso específico e eu queria fazer uma ampliação. O que é que acontece com quem divulga fake news na internet, eventualmente quem também compartilha, sem fazer uma devida apuração daquilo, se aqui, as pessoas podem acreditar, de fato, tratar aquilo como verdade e compartilhar. Então isso vai ganhando uma rede, vai ganhando uma dimensão muito grande. Mas assim, eu queria que o senhor falasse um pouco o que é que pode acontecer criminalmente com quem divulga fake news, intencionalmente, e também quem, por engano ou por falta de cuidado, venha a compartilhar uma fake news. Bem, isso lá em 2013, ainda a internet era uma terra sem lei e a justiça também não sabia direito como lidar com esses meios, com toda essa tecnologia. Então a nossa legislação vem avançando, teve um marco muito importante que foi a lei Carolina Dickmann, mas aí tem uma conotação mais do porn revenge, que é a questão de vocês expor a sexualidade ou a imagem de forma sexualizada de alguém. E então a legislação teve alguns avanços. Hoje em dia, você compartilhar uma notícia falsa configura, né, infração penal e você pode ser responsabilizado. Então, assim, o que eu oriento as pessoas? Você recebeu uma informação, se aquilo lá tiver uma aparência de que não é uma boa informação, verifique. Temos aí tantas ferramentas de busca eficientes aí que você consegue verificar a veracidade de uma notícia antes de você espalhar na rede. Porque depois que você espalha a notícia na rede, depois que aquilo viraliza, né, é difícil reverter os efeitos nocivos dessa notícia. Com certeza, é verdade. A internet tem um lado bom, né, que encurtou a distância, só que também pode ser usada dessa outra forma, né? Doutor? E aí, falando das fake news, é um assunto que vem muito em alta aí, realmente. Doutor, eu queria falar agora de um outro caso que o senhor atuou, que foi um caso de um médico que foi achado. Daqui a pouco você vai falar também do caso Lázaro Barbosa, que todo mundo acompanhou, né? Esse caso do Lázaro. Foram 20 dias de buscas depois da chacina, caso que chamou muita atenção. Mas daqui a pouco o senhor fala do caso do Lázaro. Teve outro caso de grande destaque nacional, eu lembro desse caso, cheio de surpresas, inclusive, foi o caso da morte de um médico, né? Um médico foi encontrado morto num quarto de um dos motéis mais populares do Distrito Federal, mais luxuoso também. Ele estava nesse motel com uma garota de programa, depois ele acabou morrendo. Parece que os dois estavam fazendo um jogo sexual. Eu acho que a garota de programa chegou a ser presa, né, acusada de ter cometido homicídio, mas depois esse caso teve uma reviravolta quando se descobriu que se tratava de um jogo e tal, e ela acabou respondeu por homicídio, mas sem intenção da morte, né? Foi outro caso que teve muita repercussão no país inteiro.
Exatamente, Alan. Esse caso foi bem emblemático, né? Porque trouxe à tona uma prática, uma prática de sadomasoquismo, é conhecida como asfixiofilia. Essa prática causa mais de 2.000 mortes de pessoas nos Estados Unidos, né? Que é um lugar onde se consegue identificar bem. No que consiste essa prática? Consiste na asfixia no momento do sexo, no momento do orgasmo. As pessoas que praticam essa prática falam que o orgasmo é intensificado pela asfixia. E de forma geral, a asfixia potencializa, né, algumas sensações do corpo, inclusive de orgasmo e entre outras tantas. Esse caso especificamente, eu só não vou me lembrar a data, mas eu acho que não vou precisar o ano que ocorreu. Mas essa senhora que foi acusada de crime estava no motel com esse senhor e durante a prática ele faleceu. Teve uma parada cardíaca e faleceu. A princípio, a polícia não apreendeu, mas logo na sequência, algumas horas depois, a polícia fez a prisão dela em flagrante e ela ficou presa até o dia do julgamento pelo Tribunal do Júri. Eu acompanhei o caso desde esse primeiro momento na delegacia até o Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri, a gente conseguiu desqualificar o crime de crime doloso para crime culposo, porque ela não tinha intenção de matar o seu parceiro. Ali o que estava acontecendo era uma prática consensual e que existia riscos. Ambos sabiam dos riscos. E no meio da prática, o senhor veio a falecer. Só que esse caso teve muita repercussão porque ele era um médico muito conhecido aqui na cidade. Ele era obstetra, tinha clínica na cidade. Era um homem muito rico, muito poderoso. Então, o caso ganhou muita repercussão. Mas no Tribunal do Júri, a gente conseguiu fazer essa desqualificação. Então, ela foi condenada por homicídio culposo. Ela teve culpa, mas ela não teve intenção de matar. Então, naquele mesmo dia, como ela já estava presa há 1 ano e 8 meses, o juiz sentenciou o crime culposo, e tirou o crime do Tribunal do Júri, e o próprio juiz já deu a sentença para o homicídio culposo e condenou a 1 ano e 8 meses de regime fechado. Mas como ela já tinha cumprido, né, esse tempo, então ele compensou e naquele mesmo dia ela foi posta em liberdade e já não teve mais que responder por esse crime. Ou melhor, esse crime já estava respondido, né, já estava pago. E eu observo, Alan, que é muito comum isso acontecer. Às vezes não foi o meu primeiro cliente de criminal que foi preso, que foi acusado, que foi preso, e que lá na sentença ou o crime foi desqualificado ou foi absolvido. Eu tive um outro caso também que teve mas essa foi uma repercussão local. Foram dois rapazes que estudavam medicina na Bolívia e estavam se organizando junto com outros estudantes de medicina para articular junto com o governo brasileiro
para fazer a validação dos diplomas lá da Poli aqui no Brasil. Isso aconteceu em 2015 e eles foram por uma denúncia anônima, a polícia, alguém que participou, enfim, teve uma denúncia anônima, a polícia foi onde eles estavam fazendo o encontro, prendeu esses rapazes, eu prefiro não citar nomes, né, por uma questão óbvia, para proteger a identidade deles, prenderam esses rapazes e acusaram eles de estelionato. Que eles estariam vendendo certificação, validação de diploma de medicina da Bolívia. Então, esse processo tramitou de 2015 até 2021, que foi a sentença. E ao final desse longo processo, depois da oitiva de todas as testemunhas, depois dos interrogatórios, depois de tudo, o juiz, a juíza, melhor falando, absolveu todos os envolvidos por falta de provas. Só que eles, naquele momento, em 2015, eles foram presos, a imagem deles foram divulgadas, o nome deles foram divulgados, ou seja, eles tiveram uma vexação pública, foram presos injustamente, tiveram uma vexação pública, e depois de 6 anos depois, quando foram absolvidos, ninguém se falou do caso. Então, assim, como essa garota de programa que foi acusada de homicídio, como esses rapazes foram acusados de estelionato, a justiça acaba cometendo muitos casos como esse. As pessoas são presas, têm a sua imagem devastada publicamente, mas depois são absolvidos ou crime atenuado. Isso é uma questão que a gente, operadores do direito, todo mundo que trabalha nas estruturas da justiça, polícia, Ministério Público, todos os âmbitos da justiça, temos muito a trabalhar ainda para não acabar com a vida de um inocente, uma pessoa que é acusada injustamente, tem a sua vida devastada e ao final do processo não é absolvida, não teve culpa formada, mas esses rapazes, se você colocar o nome deles na internet, vai aparecer lá a imagem lá. Estelionatários, golpe, validação de diploma. Então isso é algo muito comum. É a questão da presunção da inocência, né? Você tem várias pessoas que realmente, a própria imprensa potencializa muito isso, às vezes o cara ainda é suspeito, só que já está lá colocando a imagem da pessoa, o nome da pessoa, aí depois o cara é absolvido e aí não se fala mais. Porque destrói uma reputação, mas depois para reconstruir é muito difícil. E assim, isso passa também muito perto de um caso que a gente vai falar daqui um pouquinho, que é o caso do Lázaro. Como eu já falei várias vezes, eu não fui contratado para fazer a defesa dele. Na época, a família dele trabalhava na fazenda da minha família e vendo como eu já tinha uma experiência de trabalho com vítimas de crime, tudo isso, e também dessa minha expertise, de eu saber que às vezes as pessoas são acusadas injustamente. Então, dado a tudo isso, eu saí em defesa principalmente da família do Lázaro, porque naquele momento a esposa dele estava sendo atacada, sendo perseguida, o irmão dela foi vítima de uma ação truculenta, não se sabe se era da polícia, se era de milícia, o que era, mas a família do Lázaro começou a ser perseguida naquele momento. Então, por essa razão, como eu sou um advogado, para mim eu tenho uma estrutura que me protege enquanto profissional.
Então eu saí em defesa dessa família justamente porque eu sabia que eles seriam muito atacados e poderiam até sofrer uma ação mais violenta, né? Então, assim, os crimes que são vinculados, que o Lázaro foi acusado, se ele cometeu, se não cometeu, agora a gente não vai saber exatamente porque ele foi morto, executado, fuzilado, não sei a que palavra que melhor, que melhor identifique isso. Mas eu, enquanto profissional da justiça, o que eu queria naquele momento, na minha atuação no caso do Lázaro, era exatamente isso, que ele se entregasse, que ele fosse levado à justiça, que ele fosse processado pela justiça num processo regular, num processo legal, e se ele fosse culpado de todos os crimes que ele tinha sido acusado, que ele pagasse, né? Então, naquele momento, a minha atuação tinha sido nesse sentido. Uhum. Eu vi inclusive algumas entrevistas da própria mãe dele, né? Ela tinha sido impressionada. Eu acho que a própria polícia chegou aí lá para perguntar se ela sabia onde é que ele estava, né? Enfim, imagine toda a pressão que essa família não teve. Mas só para contextualizar, doutor, o Lázaro, o Lázaro Barbosa foi um caso que o Brasil inteiro acompanhou. Ele era procurado por uma força-tarefa. Ele começou a ser procurado por uma força-tarefa policial em 9 de junho, após matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Lázaro, aí teve toda aquela busca, né, que o Brasil inteiro acompanhou, cadê Lázaro, cadê Lázaro, cadê Lázaro? Aí no 20º dia de buscas ele foi baleado, morto lá em Goiás. Aí aos 30, ele tinha 32 anos, tinha uma ficha criminal, já tinha fugido 3 vezes da prisão e era acusado de alguns crimes desde 2017. Como foi assim, na visão do senhor, esse período todo para a família do Lázaro, né? Que assim, a família não tem nada a ver com os crimes que ele cometeu, mas assim, é aquela coisa do que a gente estava falando, né? Acaba sobrando para a família toda a visibilidade, né? Acho que a família chegou a ser muito pressionada para dizer onde é que ele estava, mesmo não sabendo onde é que ele estava. Então, como foi atuar nesse sentido? Bem, a mãe do Lázaro, naquele momento que deflagrou a busca, que toda essa caçada contra o Lázaro, a mãe dele trabalhava lá na fazenda da minha família. O padrasto dele e a mãe dele moravam lá na fazenda, eram caseiros. Desempenhavam, já trabalhavam lá. Eles trabalharam lá em 2 momentos distintos. No primeiro momento foi um vínculo de 3 anos, e depois tinham retornado e já estavam lá 4 meses. Eram pessoas boas, faziam o trabalho direitinho, nunca teve nenhum ato que desabonasse tanto a mãe quanto o padrasto do Lázaro. O Lázaro, ele teve algumas passagens, né, ele foi preso na Bahia, no primeiro momento. Depois ele tinha sido preso aqui na cidade, em Águas Lindas, e foi preso também em Brasília. Me parece que ele passou em 3 sistemas prisionais distintos. E conseguiu fugir dos 3. Então, assim, ele era um homem muito astuto, né? Muito... Enfim, e o Lázaro, ele... Assim que aconteceu ele já estava sendo procurado antes mesmo do massacre lá da família Vidal. Uhum. Já existia uma busca. Já existia uma busca em desfavor do Lázaro antes disso. E a polícia, como a mãe dele morava lá na fazenda, a polícia já frequentava lá a fazenda
já estava indo lá 1, 2 vezes por dia, monitorando ela para saber se ele ia procurá-la ou não. E após o massacre da família Vidal, aí essas buscas lá na fazenda, a polícia quase que não estava saindo mais da fazenda, não estava deixando eles trabalharem e pressionando muito ela. Ela lá, como minha família é uma família conhecida na cidade, todo mundo sabe que somos pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, então a polícia ia lá na fazenda, não agredia ela em respeito à nossa família. Mas ela começou a se sentir pressionada. Porque a polícia estava lá 4, 5 vezes no dia lá perguntando: ei, cadê o Lázaro? E ela não sabia, não tinha notícia dele. Então, eu acho que no terceiro dia após o massacre de Vidal, a mãe do Lázaro, a dona Eva, e juntamente com o padrasto, retornaram para a Bahia, lá para a cidade de onde eles vieram. Que lá lá não tinha tanto assédio e eles foram para lá para fugir desse assédio, principalmente da polícia, né? Que a polícia daqui estava assediando muito fortemente a dona Eva. Entendi. Aí depois teve um desfecho, né, que todo mundo esperava esse desfecho, mas acabou que surpreendeu também todo mundo, né? Enfim, é como o senhor disse, eu esperava que ele fosse julgado. Qualquer pessoa, independente do crime que tenha cometido, né, do ponto de vista da lei, a pessoa tem o direito à defesa, tem o direito de ser julgado e tal. Ele acabou aí morrendo. Doutor, foi o caso, era isso que eu ia perguntar para o senhor, foi o caso mais emblemático que o senhor já atuou? Foi o mais desafiador, não? Olha, eu acho que talvez o caso que tenha tido mais repercussão, mais desafiador, mas não. Já trabalhei em outros casos mais desafiadores, que exigiram uma atuação maior. Mas esse caso teve uma repercussão muito grande, né? Teve uma repercussão muito grande em razão dessa busca e que todo mundo queria saber onde estava lá Lázaro e estava a cidade inteira amedrontada. Então, assim, o caso Lázaro eu acompanhei bem, de uma maneira bem próxima, né? Então, eu estava fazendo esse intermédio da família e o poder público, o comando da operação, justamente que se, diante de qualquer contato dele, a gente ia fazer essa articulação para garantir que ele fosse entregue em segurança para a justiça. Então, como eu recebi, a maioria das manifestações que vieram para mim foram manifestações de apoio, porque as pessoas entenderam exatamente qual era o meu papel nessa situação. Mas teve muita gente que veio, teve algumas pessoas que vieram me atacar no sentido: e os direitos das vítimas? Você está trabalhando para estuprador, trabalhando para bandido, não sei o quê. Tive uma grande pressão dentro da minha família mesmo. Tios que ligavam: mas como é que você está trabalhando com um cara desse? Então, assim, tive uma grande pressão dentro de casa também, por causa desse caso. Mas eu, enquanto profissional juramentado, né, no dia que eu colei grau, no dia que eu recebi o meu canudo, que eu coloquei o chapéuzinho lá, eu fiz um juramento, eu jurei perante a minha família, perante a sociedade, em defender a Constituição Federal. Então, acho que, como eu já trabalhei com vítimas de crime, ninguém tem o direito de ser... Ninguém deve ser vítima de crime e também ninguém tem o direito de cometer crime contra ninguém. Mas, se cometeu crime, quem cometeu vai fazer vai ter direito à defesa.
as pessoas que foram vitimadas pela conduta daquele agente criminoso precisam ter amparo do Estado, de uma equipe profissional para que as pessoas possam manter sua vida, né? E tocar adiante. Então, assim, eu espero que as pessoas que foram vítimas do Lázaro, que elas consigam, que elas vão superar isso, que elas consigam superar isso e que continuem a vida delas. Da mesma forma que a família do Lázaro, a esposa, os filhos do Lázaro, a mãe do Lázaro, que eles consigam também superar todo esse caso e que consigam viver em plenitude, como as vítimas, como a família. E o que eu queria naquele momento era que o Lázaro fosse preso, que ele esclarecesse o que foi que aconteceu, o que não aconteceu, esclarecesse todos os crimes que foram atribuídos a ele e que a sociedade pudesse ter uma resposta de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, infelizmente, não ocorreu dessa forma, né? Tivemos esse fim trágico. Dia 28, próximo, hoje é dia 21, daqui a uma semana, faz 3 meses do desfecho do caso. Até então, não se falou, ainda um mês depois ainda se falou um pouco. Outra coisa, Alan, eu fui atacado até e fui atacado assim por nomes de grandes nomes da televisão, apresentadores, porque eu teria pago os funerais do Lázaro. Aí eu tive que, lá no meu Instagram lá não, né? Aqui no meu Instagram tem vídeos explicando exatamente como foi feito o custeio desses funerais, tudo isso. Não tive nenhum envolvimento com o custeio, mas é aquilo. Depois que você é atacado, para você desfazer um ataque desse, então assim, eu vou citar nomes porque foi feito isso, porque isso foi feito, são profissionais da imprensa, fizeram isso no programa deles e não preciso preservá-los não, porque realmente eles fizeram isso. Mas o Geraldo Luiz, o Luiz Bate, vieram a público me atacar, falando assim, se o advogado pagou, então ele tem rabo preso, ele tem alguma coisa a ver com isso. E não tinha nada e não paguei. Então, mas depois, mesmo assim, fiz os vídeos esclarecendo, coloquei o print lá da conversa que eu mantive com o diretor da funerária, oferecendo os préstimos da funerária lá de forma gratuita para a família. Marquei o Luiz Bate, marquei o Geraldo Luiz, pergunta se eles fizeram uma correção do que eles falaram lá. Pelo menos não vi, não me falaram não. Então, assim, voltamos também nas fake news, né? Quando você ataca uma pessoa sem fundamento, você pode causar um dano muito grande na vida dessa pessoa. Então, as pessoas, não só as pessoas da imprensa, mas as pessoas comuns também, tem que ter muito cuidado com o que se fala, né? Porque depois que você... Eu lembro que tinha uma história que um professor contou lá nos bancos da faculdade, que, por exemplo, aqui você pega e escreve aqui que o Alan usa óculos, usa barba, que o Alan não é bonito, que o Alan não é legal. Aí você pega esse papel, rasga esse papel e espalha no vento. Espalhou esse papel, espalhou esse boato aí para todos os lados. O vento espalha isso para todo lado. E para você conseguir juntar tudo isso e desfazer o que foi feito, é uma tarefa praticamente impossível. Então, assim, as pessoas precisam ter muita responsabilidade com o que falam, principalmente quando diz respeito à reputação de alguém.
Verdade. Doutor, nossa live vai acabar caindo daqui a 10 segundos, mas eu queria agradecer muito, viu, senhor, pela participação. Viu? Foi um Grande prazer abraço. falar contigo. Um Prazer abraço, falar viu?